Receba o Espírito Santo. Receba o Espírito Santo. Receba o Espírito Santo. Receba os dons. Receba o seu chamado. Seja fortalecido e reposicionado naquilo que o Senhor chamou você. Ei, dará la mandará la maná. Jandará la manás. Segura. Isso, Jesus. Obrigado, Deus. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Se assenta devagarzinho, devagarzinho. Fica conectado, irmãos. Fica conectado nessa noite. Cheio. Essa música de Jesus, cadê você? Jesus, pode entrar. E eu só vou ficar se você vier. Irmão, se ele não vier, nem eu vou ficar aqui. Deixa eu dizer uma coisa para você. Essa música diz assim: eu encontrei a minha morada. Eu amo a minha morada. Mas eu quero dizer uma coisa para você nessa noite, irmãos. Não é Jesus que é a sua morada. Você que é a morada dele. Está entendendo isso? Desde o início, irmão, dos tempos, desde o livro de Gênesis, quando queremos entender algo no início, nós começamos do início. E desde o Gênesis, Deus está mostrando um objetivo. Deus está consolidando um propósito. E durante toda a escritura de Gênesis a Apocalipse acontece a mesma coisa. Acontece a mesma coisa o que, pastor? Deus procurando o homem para com ele ter intimidade. Deus procurando o homem para com ele ter intimidade. Às vezes nós falamos tanto sobre tem o Espírito Santo, não tem o Espírito Santo. Falamos sobre quando erramos, quando pecamos, o Espírito Santo sai da nossa vida, não sai, ele permanece, não ele vai, não ele volta. E parece que por coisas tão pequenas, irmãos, às vezes nós pensamos, entendemos que ele vai nos deixar. Eu quero dizer uma coisa para você, para que você entenda nessa noite. Existe uma luta muito maior do Espírito pela sua vida do que da sua vida pelo Espírito. Existe uma luta muito maior do Espírito de Deus para te ter, para te possuir, para te governar, para te encher. Existe uma luta muito maior do Espírito de Deus para encher a sua vida, para transbordar você, do que uma luta sua em querer. Ontem à noite nós ministrávamos aqui sobre o batismo no Espírito Santo, porque é tempo, irmãos, da liberação de dons. É tempo da igreja voltar a se manifestar em poder. Paulo dizia que a sua pregação não se resumia a vãs palavras persuasivas de conhecimento, mas em poder de Deus. E é tempo de nós voltarmos a esses lugares. É tempo da igreja se reposicionar em poder. E por isso nós trabalhávamos uma geração ontem à noite aqui, para que recebesse, fosse cheia, selada pelo Espírito Santo. Hoje nós trabalhávamos uma geração aqui pela manhã, para que fosse liberta da ansiedade, da fobia, do medo, do antidepressivo, do psiquiatra. Porque esse é o tempo, irmãos, de libertação.
Esse é um tempo, irmãos, do batismo do Senhor, o batismo de fogo. O batismo de fogo. E nós então, quando vieram aqueles aqui ontem à frente, porque parece que nós queremos a Ele, parece que nós desejamos ao Senhor, parece que nós queremos ser cheios dEle, parece que nós queremos, sabe, transbordar na diversidade de línguas, e nós queremos os dons, e parece que nós queremos, mas eu quero dizer, que muito maior é o desejo dEle em ter você, do que o seu em tê-lo. Sabe por quê, irmãos? Porque de Gênesis a Apocalipse, na Escritura, nós vemos o Senhor perseguindo o homem. Nós vemos o Senhor procurando o homem. A nova aliança nos diz em João capítulo 15, que não fomos nós que escolhemos a Ele. Não é você que decidiu aceitá-lo. Ah, eu o aceitei. Baixa um pouco para mim. Eu o aceitei, eu o recebi como Senhor, como Salvador. Não, a palavra do Senhor nos leva a crer, a entender que foi Ele que nos escolheu, que foi Ele que nos encontrou, que foi Ele que nos perseguiu, que foi Ele que nos achou. Eu quero te dizer, para onde iremos, se só tu tens a palavra de vida eterna? A palavra do Senhor diz, aonde nós nos esconderemos do amor de Cristo? Se for no mais profundo abismo que você estiver nessa noite, lá Ele vai te encontrar. Se é na mais profunda caverna, no mais profundo abismo, no mais profundo caos, no mais profundo vício, lá Ele irá te encontrar. Por quê? Porque o Senhor persegue o homem. E às vezes nós lemos alguns temas, alguns textos como Caçadores de Deus, e é um belo de um livro, mas parece que nós estamos caçando, nós estamos procurando, nós estamos perseguindo, mas não. É Ele que nos persegue, é Ele que nos encontra. Não fomos nós que escolhemos a Ele, mas Ele nos escolheu, Ele nos encontrou, Ele nos resgatou, partiu dEle. E você sabia que o jardim, o Éden, quantas vezes nós ensinamos, eu já fiz isso, ensinei em reuniões de casais que o Éden era um jardim pleno e perfeito, e foi feito para Adão e Eva habitar. Que Eva e Adão habitavam no jardim, porque o Éden era um jardim perfeito que Deus deu para esse casal ser feliz. Mas não, irmãos, o Éden se tratava sim de um jardim, mas não para Adão e Eva, mas para o homem e Deus. Deus fez o Éden e colocou Adão ali para ter relacionamento com Ele. Quando Adão foi inserido no Éden, Eva ainda não existia. Então ele ficou um tempo no Éden sozinho. E todos os dias, na viração do dia, vinha o Senhor estar com ele. Então o Éden é o jardim de Deus. Não é um presente para o casal. O Éden, irmãos, é a intenção de Deus de ter relacionamento com o homem. O Éden é a intenção de Deus de estar presente junto do homem. E desde os primórdios, o início de todas as coisas, no Gênesis, você vai ver então Deus vindo. Deus vindo. Fala comigo, Deus vindo. Deus vindo. E assim vai ser até o fim. E a gente acha que no final de todas as coisas, na consumação dos séculos, a gente vai subir. Não vai, irmãos. Deus vai descer. Como assim, pastor? Isso é outro assunto, irmãos. Mas depois você lê Apocalipse 21 e 22 e você vai ver a nova Jerusalém que desce do céu. E você vai ver novamente o homem e os seus filhos habitando
Porque a Nova Jerusalém desce. Por quê, querido? Porque é o desejo, a intenção do coração do Pai de estar com o homem. E deixa eu falar uma coisa para você. Desde aquela tarde, aquela fatídica tarde de Gênesis 3, em que o homem pecou e se distanciou do seu Criador, do seu Senhor, eu quero dizer para você, eu quero te fazer uma pergunta. Deu a reunião das 18. Lá no Éden, deu a reunião das 18, da viração do dia, 18 horas. O homem havia pecado. Eu quero perguntar para você, Deus veio para a reunião ou não? Veio, porque Ele sempre vem. Ele veio porque Ele sempre vem. Então o que eu quero dizer para você nessa noite? Que o nosso pecado muda a gente, não muda Deus. O meu pecado não muda o meu Senhor, o meu pecado muda a minha vida. O meu pecado destrói a minha vida, a minha intimidade, mas não muda o Senhor. Porque Ele continua sendo Deus e Ele vai continuar me perseguindo. Porque quando deu a reunião das 18, ainda depois que o homem havia pecado, Deus veio. E quando Deus veio, sentou lá no banquinho, esperando que o Adão sentasse no outro. Adão não aparece. Adão não aparece. E Deus, Ele é onisciente, amém? Onipotente, amém? Onipresente, amém? Então Deus já sabia tudo que tinha acontecido, sim ou não? Aleluia. Então sabia que o homem tinha faltado à reunião, porque tinha pecado e tinha se escondido. Aí Deus podia falar assim, então, agora já era, perdi o homem, vou sacudir os pés e vou voltar para a minha glória. Não, irmãos. Deus resolve perseguir o homem. Deixa eu falar uma coisa para você, e receba isso no seu espírito. Desde Gênesis 3, quando o homem achou que poderia se ausentar, se esconder do Senhor, aquele dia, quando o homem resolveu a se esconder e a fugir do Senhor, Deus também resolveu a perseguir o homem. Deus também decidiu a perseguir o homem. Quando o homem entendeu que em pecado ele se esconde de Deus, ele também entendeu que Deus o persegue. E o Senhor vai e diz, Adão, aonde está? Deus não é onisciente? Sim ou não? Onipotente? Onipresente? Então como ele não sabe onde Adão está? Adão, onde estás? A questão, irmãos, todas as vezes que Deus pergunta alguma coisa para você, não é porque Ele quer a resposta, porque Ele já tem todas as respostas. Quando Deus pergunta alguma coisa para você, é porque Ele quer que você saiba aonde você se enfiou. Quando Ele perguntou para Adão, aonde estás? Ele sabia onde estava Adão, mas queria que Adão visse o que ele estava fazendo. E a pergunta não foi para Adão, Adão, o que você fez? A pergunta foi, Adão, aonde você está? Uau, uau, está entendendo? Vocês ainda estão felizes? A pergunta é onde você está. Então, não se trata de nós perseguirmos o Senhor, se trata do Senhor nos perseguir. Então, não se trata de nós perseguirmos ao Senhor, se trata de nós nos tornarmos uma habitação para Ele, para o seu Espírito. Por quê? Porque no início de todas as coisas era um jardim, e esse jardim era o Éden, o jardim de Deus. Esse jardim, irmãos, era a expressão da comunhão do homem com Deus, até que o homem pecasse. Mas ele entendeu, quando resolveu fugir, que ia ser perseguido. Sabe o que diz a palavra? Abre em Êxodo, quero mostrar uma coisa para você.
Êxodo 25:8, vai dizer assim: passou o tempo do Gênesis, passou Adão, vieram os patriarcas, entramos no tempo de Moisés. Em Êxodo 25, verso 8, a palavra do Senhor diz assim, pode projetar para mim? Em Êxodo 25, verso 8 diz assim: e farão para mim um santuário, e farão para mim um tabernáculo, e farão para mim um santuário, para que eu possa habitar no meio de vós. Diga assim comigo: no Éden, um jardim, no deserto, um tabernáculo, que significava a mesma coisa. Significava o quê? Deus vindo para habitar com o seu povo. Deus vindo para habitar no meio dos homens. Sabe, Deus estava assim, dizendo, poxa, desde aquela época, desde aquela tarde de Gênesis 3, da queda, e de tudo aquilo que tem acontecido, sabe, eu preciso estar de uma forma mais íntima no meio do meu povo, eu preciso habitar no meio deles. Então o Senhor chama Moisés e diz: Moisés, prepara para mim um tabernáculo, prepara para mim um tabernáculo, prepara um santuário, para que eu possa habitar no meio deles. Então, o que é o tabernáculo de Moisés? Diga assim comigo: é a habitação de Deus no meio do seu povo. É Deus vindo, irmãos. É Deus vindo. Vai entendendo o que acontece? Nós passamos pelo processo, vai chegar o tempo que o tabernáculo de Moisés, ele é destruído. Nós então entramos na era dos reis, passamos pelo período dos reis, passamos pela tenda de Davi, chegamos no templo de Salomão. Abre a sua Bíblia comigo em 1 Reis capítulo 6 e veja algo extraordinário. 1 Reis capítulo 6 diz assim, 1 Reis 6 verso 7, na construção do templo, 1 Reis 6, 7, na construção do templo, só foram usados blocos lavrados nas pedreiras. Lá em cima, presta atenção comigo. Salomão está construindo o grande templo da era dos reis. E essas pedras, irmãos, eram tiradas de pedreiras, de montanhas, lá no alto. Lá no alto, essas pedras eram trazidas. Elas eram trazidas lá de cima das montanhas e levadas até onde estava sendo construído o templo de Salomão. E diz assim, na construção do templo só foram usadas blocos lavrados nas pedreiras. E não se ouviu no templo nenhum barulho de martelo, nem talhadeira, nem de qualquer outra ferramenta de ferro durante a sua construção. Quando essas pedras chegavam para ser colocadas na edificação do templo que Salomão estava construindo, elas já chegavam prontas. Não tinha ferramenta humana que tocasse nelas. Não tinha martelo, não tinha talhadeira, não tinha barulho. Porque ela vinha de cima dos montes, de um lugar deserto, de um lugar onde já tinha sido preparada pelo próprio Deus. Essas pedras estavam sendo preparadas nos montes, para chegar no lugar da construção do templo. As pedras eram prontas, e elas encaixavam uma na outra, e o templo foi sendo construído, sem barulho, sem ferramenta, sem martelo, sem talhadeira, e tudo ia se encaixando. Sabe o que isso quer dizer? Isso é um apontamento para um outro templo, que o pastor Bruno falou aqui. O pastor Bruno falou aqui que nós somos pedras vivas. Pedras vivas de uma construção, aonde Ele vem habitar.
Pedras vivas de uma construção onde ele vem habitar. Agora o templo está sendo feito. E o que era o templo de Salomão? O templo de Salomão, irmãos, era exatamente Deus vindo estar com o seu povo. Era exatamente Deus vindo habitar no meio do seu povo. E acontece algo extraordinário, que está sendo dito aí no texto que lemos em 1 Reis 6:7. Essas pedras eram preparadas pelo próprio Deus. E isso, irmãos, é um apontamento profético. Isso é um apontamento profético para aquilo que aconteceria na nova aliança. No templo que o Senhor edificaria com pedras vivas, que é a igreja do Senhor Jesus. A igreja que não pode ser maculada com ferramentas humanas, porque a igreja, as pedras vivas que somos nós, precisam ser preparadas pelo Senhor nos lugares altos. Essas pedras que sou eu e você, precisam ser preparadas pelo Senhor nos lugares altos. E aí sabe o que acontece? Foi o templo de Salomão. Aí nós entramos no segundo templo, entramos no período pós-exílio. Depois dos 70 anos do cativeiro babilônico, nós entramos no período pós-exílio, no templo de Zorobabel. Presta atenção no que eu estou falando para você, irmão. Você ainda está feliz? Oh, glória! Quantos estão comigo aqui? Amém. Nós entramos, irmãos, no período pós-exílio. Nós entramos agora na construção do segundo templo. E Ageu, um livrinho de 2 capítulos, vai falar conosco sobre isso. Sabe o que Ageu está falando? Vê se parece comigo, com você, com um povo que era cativo. E que foi liberto pela poderosa mão do Senhor. Para voltar para um lugar que nunca deveria ter saído. E edificar uma habitação para Deus. Quantos aqui eram cativos? Quantos eram cativos? Aqueles que não eram, irmãos, ora por mim, por favor, depois, querido. Existe uma unção maior sobre a sua vida. Quantos aqui eram cativos? Nós fomos libertos pelo Senhor do cativeiro. E fomos conduzidos de volta ao propósito, Jerusalém. Com o único objetivo, preparar um lugar para Ele. Preparar um lugar para Ele. É isso que fala o livro de Ageu. Mas o livro de Ageu vai falar umas coisas interessantes. Que esse povo foi liberto pelo Senhor do cativeiro, saíram do cativeiro. O Senhor libertou, deu a ele recursos, deu recursos a esse povo. Só que eles chegando no propósito em Jerusalém, eles se embriagaram com recursos, falaram: uau, Deus está nos abençoando. Olha o tanto que está chegando para nós. E pegaram um recurso, que era para a edificação da casa do Senhor, e edificaram as suas próprias casas, seus próprios projetos, suas próprias ideias, seus próprios sonhos. Então Deus vem com juízo. Ageu 1 e 2 vai falar do juízo de Deus vindo sobre o povo. Não é o diabo, é o Senhor. Deus assume a autoria, diz: sou eu que estou fazendo, não é o diabo. Está entendendo isso? Será que parece com a gente? Será que parece com a igreja desse tempo? Foi liberta do cativeiro. Deus enriqueceu essa igreja, prosperou essa igreja, conduziu essa igreja para Jerusalém, o seu propósito. Chegando no seu propósito, a igreja resolveu trabalhar um recurso de Deus nos seus próprios projetos e sonhos. Então vem a ação do Senhor sobre essa igreja. E diz que o Senhor fecha os céus, que o Senhor fecha a madre dos animais, que o Senhor torna a terra estéril. Está entendendo? Será que isso é a realidade da sua vida, irmãos? Ou da minha? Será que esse é um tempo que nós estamos vivendo? Pastor, estou nessa aí. Pois é, irmãos. Então vigia. Tem uma solução para você. Sabe qual é? Ageu, capítulo 1, verso 8. Subam ao monte,
levando madeira, e edifiquem um lugar de habitação para mim. Como que a igreja, como que Israel ia sair desse lugar? O Senhor falou, Ageu, capítulo 1, verso 8, subam ao monte. Por quê? Porque o tabernáculo seria edificado em cima. O templo de Zorobabel seria edificado em cima de um monte. Então o Senhor falou, subam ao monte, levem madeira, porque ele não era, preste atenção comigo, ele não era um templo glorioso como o templo de Salomão, feito de grandes pedras. Ele era um templo simples, feito de madeira. Sabe por quê? Subam ao monte, levando madeira, e edifiquem um lugar para mim, uma habitação para mim. Te parece alguma coisa? Irmãos, a igreja ela é profética. E como diz o pastor Luiz, quando ela não é profética, ela é patética. Então eu preciso ser profético, e eu preciso que você entenda e entre comigo nisso. Está te parecendo alguma coisa? Quem foi que subiu ao monte, levando madeira, para edificar uma casa de habitação para o seu Deus e Pai? Parece que aponta alguma coisa profeticamente. Ele, Yeshua, Jesus, subiu o Gólgota, levando madeira, cruz, com o objetivo único e exclusivo de criar uma habitação para Deus. Por quê? Por quê? Me pergunta, por quê, pastor? Porque o Filho, Yeshua, ao subir o monte, ao subir o Gólgota, levava madeira, levava a cruz, e na sua morte, ele estava edificando uma casa, um templo de pedras vivas, que é a igreja, moradia, habitação do seu Deus e Pai. Por quê, pastor? Porque Deus sempre quis descer. Porque Deus sempre nos perseguiu. Porque o objetivo dele, de Gênesis a Apocalipse, Fabrício, é habitar no meio do seu povo. Porque quando o homem decidiu se esconder, ele decidiu perseguir. Porque ele disse, você pode se esconder no mais profundo abismo, ainda ali eu te encontrarei. Quem poderá te afastar do meu amor? Quando passares pelo rio, eles não te afogarão. Quando passares pelos fogos, ele não te queimará, nem brasa arderá em ti, porque tu és o meu filho. Chamei-te pelo teu nome, eu te remi. Está entendendo isso? E o que é isso? Isso é apenas o segundo templo, o templo de Zorobabel. Passou o tempo de Zorobabel, e Deus está fazendo o que começou a fazer lá no Gênesis: perseguir os seus filhos até encontrá-los. Deus está fazendo o que começou lá no Gênesis: fazer de tudo para estar no meio do seu povo. Passou o tempo de Zorobabel, nós entramos, sabe aonde? Na transição das alianças, da antiga para a nova aliança. Sabe o que vai acontecer? Diga assim comigo: em Gênesis, um jardim; no deserto, um tabernáculo; na época dos reis, um templo; no pós-exílio, outro templo; na transição da lei, um homem.
Na transição da lei, um homem, sabe por quê? Porque Isaías 7,14 diz assim: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal, eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e este filho se chamará Emanuel, que quer dizer Deus conosco, que quer dizer Deus conosco. Quando falamos a respeito do Filho, quando falamos a respeito de Jesus, o que diz a Bíblia? Que Ele tabernaculou. Ele tabernaculou no meio de nós. Ele se tornou um tabernáculo. Por quê? Porque Jesus, como um homem, representa o Éden, representa o primeiro tabernáculo, representa a tenda de Davi, representa o primeiro templo, o segundo templo. Mas na transição das alianças, ele se tornou Emanuel, que quer dizer Deus conosco. O que era o Éden? Deus conosco. O que era o tabernáculo? Deus conosco. O que era o templo? Deus conosco. Quem é Jesus? Deus conosco. Quem é Jesus? Deus conosco. Agora Ele não mandou mais uma estrutura, Deus mandou o seu próprio Filho. Na transição das alianças, da antiga para a nova, no rompimento da nova aliança, Deus manda o Emanuel, Deus conosco, porque o desejo dele sempre foi habitar no meio de nós. Sabe o que diz a Bíblia? Se não me engano, em Gênesis 3, se não for Gênesis 3, depois você lê Gênesis 4. Se não for 4, você lê Gênesis inteiro. Aí você vai achar. Diz que quando Adão e Eva pecaram, eles foram tirados do jardim. Eles foram tirados do jardim. E no jardim, irmãos, não tinha somente a árvore do conhecimento do bem e do mal, tinha também a árvore da vida. E quando eles foram removidos, sacados, retirados do jardim, então o Senhor agora colocou um anjo para guardar a árvore da vida. Ei, esse anjo não existia ali. Esse anjo não existia ali. Por isso que o homem era um Highlander. Por isso que o homem viveria para a eternidade junto com o Senhor, porque para isso ele foi criado. Por isso que o homem tinha acesso à árvore da vida, ou seja, a vida de Deus era acessível para o homem. Mas quando o homem pecou, ele então é retirado da presença. Quando ele é retirado da presença, é colocado agora um anjo com espada de fogo para proteger a árvore da vida. O que isso quer dizer? O homem não tem mais acesso à vida eterna. O homem não tem mais acesso à árvore da vida. A árvore da vida fala de eternidade. O homem perdeu a sua eternidade, porque ele não tem acesso à árvore da vida, porque essa está protegida pelo um anjo com espada de fogo. Uau! E aí? E aí entra um versículo que nós conhecemos demais e entendemos pouco. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Porque Ele abriu para mim e para você novamente o caminho, a árvore da vida, e nos colocou dentro de um novo pacto, de uma nova aliança. Ele abriu para nós um novo e vivo caminho. Ele abriu para nós um novo e vivo caminho, para que eu e você, através do seu sacrifício, pudéssemos ter acesso novamente, diga, a árvore da vida. Amém.
Vem comigo, come on. Diga para a pessoa que está do seu lado, vem comigo. Vem comigo, crente. Saímos da transição da aliança. Jesus, o Emanuel, ele é morto. Jesus, o Emanuel, cumprindo a profecia de Ageu capítulo 1, verso 8, ele subiu ao monte, carregando madeira, para edificar uma casa para o Senhor. E quando ele morre, crucificado, ressuscita ao terceiro dia, nós rompemos então a uma nova aliança. E na nova aliança, diga assim comigo, na nova aliança, não é mais o Éden, não é mais o tabernáculo, não é mais o templo, não é mais um homem, é a igreja. 1 de Coríntios capítulo 3, verso 16 diz assim: vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Uau! Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, verso 16. Vocês, igreja, não sabem que vocês são tabernáculo, que vocês são santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? 1 de Pedro, capítulo 2, verso 5. 1 de Pedro 2, 5. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas. Dá uma olhada para a pessoa que está do seu lado, vê se tem uma pedra viva aí. E se for de fogo, queima, cuidado. Ei! Ei! Se for de fogo, queima, cuidado, vê se tem uma pedra viva aí. 1 de Pedro 2,5 diz assim, olha, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas, na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais, aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Então deixa eu falar uma coisa para você também, muito importante, e muito aplicável aqui. Você não é a igreja. Eu não sou a igreja. A Bíblia fala que alguns, como é o costume de alguns, deixaram de congregar. E a palavra diz, não faça isso, como é costume de alguns. Não, pastor, eu estou bem. Como alguém, irmãos, longe do corpo pode estar bem. Eu estou bem. Como você está bem, querido? Faz 3 meses que você não aparece na igreja. Não compartilha da mesa do Senhor. Não toma da ceia. Não, mas eu estou bem, estou orando em casa. Ah, mas eu estou bem, estou assistindo pelo YouTube. Eu estou bem, a Bíblia diz, não se afaste do corpo, como é costume de alguns. Aí a gente chega e diz, não faça isso, irmão. Não, pastor, mas eu sou a igreja. Você não está indo na igreja, irmão. Eu sou a igreja. Quem te falou? Você é uma pedra viva. E a união das pedras vivas se torna uma casa espiritual. Então você não é a igreja, você é pedra viva. E na união das pedras vivas, nós teremos um contexto chamado de igreja, que é a habitação de Deus. Para que serve a igreja? Diz assim comigo, para que Deus possa habitar no nosso meio. Para que serve a igreja, irmãos? Para que Deus possa habitar no nosso meio. Sabe por quê, irmãos? Porque a igreja ainda é a ferramenta principal de Deus. Porque a igreja, com tudo aquilo que existe nela, ainda é a principal estratégia do Senhor para a terra. Em Apocalipse você vê as 7 estrelas. Em Apocalipse você vê os 7 candeeiros. Isso representa
a igreja, as 7 igrejas da Ásia, e diz assim: e olhei novamente, e vi o leão no meio delas, no meio das 7 estrelas, no meio do candeeiro. Sabe o que isso quer dizer? A igreja ainda é o lugar pelo qual o mundo vai ver a Cristo. A igreja ainda é o lugar, irmãos, pelo meio do qual o mundo verá a Cristo. Você é pedra viva. Passamos a nova aliança, que é esse tempo que nós estamos aqui. Nós vamos ter que acabar a mensagem, porque consumou os séculos. Esse é o momento da igreja. Nós estamos na nova aliança. Foi aberto para nós um novo e vivo caminho. Jesus nos deu novamente acesso à árvore da vida e à eternidade com Cristo. E nós somos pedras vivas de uma construção espiritual e o lugar onde Deus habita. E desde do Gênesis e do Jardim do Éden, Deus está querendo habitar no meio do seu povo. Mas nós vamos caminhar um pouco, irmãos, e chegar até a consumação dos séculos, que quando chegamos na consumação dos séculos, chegamos em Apocalipse 21, verso 2, olha que maravilha. Abra comigo. Apocalipse 21, verso 2 diz assim: eu vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu. Coloque seus olhos e o coração na palavra, irmãos. Isso aqui define quem você é. Isso aqui define para que você serve. Isso aqui define para onde você vai. Isso aqui define, sabe, tantas perguntas sem respostas. Isso aqui define. João está vendo a revelação da consumação dos dias, da consumação dos séculos, e diz: eu vi a cidade santa. Qual é a cidade santa? É a nova Jerusalém. Só existe 2 coisas na Bíblia que diz que Jesus, que Deus construiu com as suas próprias mãos. Uma delas é o homem. Gênesis fala isso, que Deus veio e o construiu com a sua própria mão, e soprou nele o Espírito, e você se tornou uma habitação de Deus. Você não é igreja sozinho, mas é a habitação de Deus, porque o próprio Espírito veio habitar dentro de vós. Só tem 2 coisas na Bíblia: o homem e a nova Jerusalém, que diz que Ele mesmo é o projetista e construtor. Ele projetou e construiu. Só tem 2 coisas nas Escrituras. 2 coisas nas Escrituras que a Bíblia diz categoricamente que foi Jesus com suas mãos que construiu: o homem e a nova Jerusalém. E as 2 coisas Deus veio habitar nelas. Apocalipse 21, verso 2, eu vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva, adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está novamente com os homens, com os quais ele viverá. É aqui que Deus vai viver. Na consumação dos séculos, é o que acontece no Éden, é o que acontece no tabernáculo, é o que acontece no templo, é o que acontece com Jesus, e todos eles desceram. A nova Jerusalém que desce do céu, e novamente, diz o apóstolo João, agora o tabernáculo de Deus está novamente com os homens. Diga comigo: Deus, com os homens, com os quais
ele viverá. Deus quer viver contigo. Tem base um trem desse? Irmãos, Deus está com os querubins, com os serafins, com seres viventes, com 24 anciões. Lá tem fogo, tem chama, tem chu, tem show, tem labareda, tem tudo que tem lá. Tem maçarico de fogo, canela de fogo, dente de fogo. Só que Deus fala assim: eu vou deixar isso tudo aqui, porque eu quero habitar com os homens. Porque o meu projeto desde o início é estar com eles. E repito para você, e quando o homem que eu fiz, para que fosse o meu adorador, resolveu pecar e se esconder de mim, eu resolvi persegui-lo e encontrá-lo. Quando o homem, aquele que eu criei, para que fosse o meu adorador, resolveu pecar, se esconder de mim, eu resolvi persegui-lo e encontrá-lo. Sabe por quê, irmãos? Porque ele quer habitar no meio do seu povo. Diz assim ainda, o verso 3: eles serão o seu povo, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Deixa eu falar uma coisa para você, eu não vou tomar muito seu tempo, mas você precisa entender uma coisa, irmãos. Os capítulos mais impressionantes da palavra, que conectam o início e o fim, eu preciso acabar, até porque minha voz já foi junto. Olhe para mim, os capítulos impressionantes da palavra, que conectam o início e o fim, Gênesis 1 e Gênesis 2, antes do pecado. O pecado entra em Gênesis 3. Tudo que está em Gênesis 1 e em Gênesis 2 é a terra antes do pecado. Então Gênesis 1 e Gênesis 2 é a terra antes do pecado. Não tem pecado. Apocalipse 21 e 22 é a terra após o pecado, após a consumação dos séculos, o pecado novamente foi retirado. Então, quando eu conecto os capítulos antes do pecado com os capítulos depois do pecado, eu conecto o início e o fim, o alfa e o ômega, aquele que era, que é, que há de vir. O Senhor Todo-Poderoso. E quer saber qual que é o paralelo? Presta atenção, olha aqui para mim. Olha aqui para mim, presta atenção. Gênesis 1 e 2 antes do pecado. Apocalipse 21 e 22 depois do pecado. Gênesis 1 e 2, um jardim representando uma coisa. Apocalipse 21 e 22, uma cidade que desce do céu, representando a mesma coisa. Gênesis 1 e 2, uma árvore da vida no meio do jardim. Apocalipse 21 e 22, uma árvore da vida no meio da cidade. Gênesis 1 e 2, um casal, Adão e Eva. Apocalipse 21 e 22, um casal, Cristo e a igreja. Para você aplaudir mais forte, todo mundo junto para o Senhor. Para você aplaudir mais forte. Gênesis 1 e 2. Deus vindo habitar com o homem. Apocalipse 21 e 22. Deus vindo habitar com o homem.
Então você vê os capítulos que estão fora do pecado. O alfa e o ômega, o princípio e o fim, aquele que era, o que é e o que há de vir. Sabe para que tudo isso? Simplesmente para poder habitar com você. Como diz o nosso pastor, esse Deus não tem juízo. Simplesmente para poder habitar com você, cara. Simplesmente para você valorizar aquilo que você é. Nós falamos hoje pela manhã que isso vai estar tudo dentro de um kit. E nós falamos, irmãos, o entendimento sobre permanecer no amor ou na graça de Deus. Entendendo que a graça nos persegue, que a graça nos encontra, que a graça nos resgata e que a graça nos insere no amor de Deus. Entendendo que a graça nos persegue, que a graça nos encontra, que a graça nos resgata, que a graça nos insere no amor de Deus. Isso a graça faz, mas depois é o seu papel permanecer nele. Isso foi de manhã. Eu quero terminar com você dizendo, sabe o que, irmãos? Sabe o que Deus permitiu com que Jesus vivesse? Jesus, irmãos, ele era aperfeiçoado em amor. Me dá 10 minutos. Preste atenção. Jesus, ele era aperfeiçoado no amor. E o verdadeiro, perfeito e pleno amor lança fora todo medo. Assunto de manhã. Olha, deixa eu falar para você. Jesus não tinha medo porque ele tinha um propósito. E quem tem propósito e permanece no amor do Pai, esse não tem fobia, medo, desespero, ele vai até o fim. Você sabe que Jesus, quando chega no Getsemane, ele diz assim: Pai, se for possível, passa de mim este cálice. Se for possível, passa de mim este cálice. Qual era o cálice que Jesus não queria beber? Qual era o cálice que Jesus não queria beber? Ele não estava se referindo à cruz. Sabe por que ele não está se referindo à cruz, irmãos? Porque mesmo sabendo, mesmo sendo Deus e sabendo de toda a barbaridade que ele iria enfrentar, não precisa abrir, escute, João 12, 27 diz assim: agora o meu coração está perturbado. Ele está dizendo, Jesus agora, falando para os discípulos, o meu coração está perturbado. E o que eu vou dizer? Pai, livra-me desta hora. E ele mesmo responde, não, pois foi exatamente para esta hora que eu vim. Ponto. Ele está perturbado, ele está, sabe, entendendo como Deus, que ele também era, num corpo humano, ele está entendendo, ele está processando, ele está discernindo tudo aquilo que ele teria que viver num corpo humano. Ao mesmo tempo ele pode ter temor, mas ele não para. Isso não o tira, isso não o paralisa, não. Porque ele está no amor do Pai, e o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então, seus discípulos estão ali, Pedro chega a falar para ele, mestre, como o senhor fala isso? Que vai morrer na cruz? O senhor não tem juízo? Repreende, retira as palavras que disseste. Você é o nosso rei. Não vai para a cruz nenhuma. E o que Jesus faz? Para trás de mim, Satanás. Afasta-te de mim, Satanás. Você já entendeu, irmãos, por quê? Que quando Judas veio beijar Jesus, lá no Getsemane para entregá-lo, Jesus chegou com uma comitiva de soldados romanos. E Jesus, ele era tão igual aos seus discípulos, que não conseguiria discernir ele no meio dos outros.
Presta atenção. Judas então chega no Getsêmani. Judas está chegando com uma legião de soldados romanos para prender Jesus. E ele poderia ter dito assim: olha, eu não vou nem lá, vocês vão lá, eu sei onde está Jesus, está no Getsêmani. Chegando lá, vocês apenas peguem Jesus. Ele é assim, ó, ele é aquele que tem uma roupa diferente. Ele é aquele que tem um relógio de ouro. Ele é aquele que tem um guarda-costa. E facilmente os soldados discerniriam quem ele era. Mas Judas, pensando em como descreveria Jesus para aqueles soldados, Judas pensou: ele é exatamente igual aos seus seguidores. Ele fala da mesma forma que os seus discípulos. Ele se veste da mesma forma. Tem o mesmo cabelo, tem a mesma barba, tem a mesma feição. Como é que eu vou explicar para esses soldados quem é Jesus, para que os soldados possam prendê-lo? Então ele faz um pacto com os soldados. Traindo Jesus, Judas diz: venham comigo, quando chegar no Getsêmani, eu vou até ele, e aquele a quem eu beijar, esse é o Cristo, prendei-o. Então assim fez Judas. E chegando com aquela comitiva, com paus, correntes, com tochas, Judas vem, apoia a cabeça de Jesus, dá um beijo na sua face, entregando, traindo o Messias, o Filho do Deus vivo. E quando Judas vira de costa para sair, Jesus o pega pelo braço e diz para ele: amigo, por que fizeste isso? Uau! O meu Jesus não é falso. O meu Jesus não é irônico. O meu Jesus não quis tripudiar. Ele verdadeiramente considerava Judas um amigo. E diz: diante da tua traição, não muda nada. Você continua sendo meu amigo. Falamos disso hoje de manhã, daquele que sabe quem é. Diante da tua traição, tu ainda continua sendo meu amigo. E lá naquela outra ocasião, ele chamou Pedro de demônio. Para trás de mim, Satanás. Ou seja, quando Pedro quis impedi-lo de chegar à cruz, ele chamou Pedro de demônio. Então por que Jesus chama um amigo de demônio e o demônio de amigo? Por que o Senhor está falando isso, pastor, de Judas? Porque a Bíblia que diz, existe uma passagem que diz: um demônio está no meio de nós. Mas para você não pensar que eu estou acusando Judas, eu vou mudar aquilo que eu falei. Por que Jesus chama um amigo, que era Pedro, de demônio, e chama um traidor de amigo? Sabe por quê, irmãos? Porque todo homem que contribui para que você chegue ao seu propósito se torna amigo. E todo homem que te impede de chegar no seu propósito está se tornando inimigo da cruz de Cristo. Eita Deus. Cheio. Te amo, Espírito Santo. Existe uma presença muito forte sobre esse lugar, irmãos. Existe uma presença muito forte sobre esse ambiente. Sim, Deus, nós adoramos o Teu nome, Jesus. Toma o teu lugar aqui.
Vem e toma o teu lugar aqui. Sim, Jesus, estabelece aquilo que o Senhor quer estabelecer, Pai. Vem e toma o teu lugar aqui. Vem e toma o teu lugar aqui, Jesus. Deixa eu terminar com você, irmão. Depois a gente dá uma chapadinha junto. Quando Jesus chega em Lucas 22:41 e diz assim: se possível, passa de mim este cálice. Então Jesus não estava falando da cruz. Qual era o cálice? Olha para mim, qual era o cálice? Qual era o cálice que Jesus não queria tomar? Não era a cruz. Era a separação do Pai. Porque o Filho, até aquele momento da sua existência, nunca em toda a eternidade tinha sido desconectado do Pai. Nunca. Jesus aqui como homem tem 33 anos. Em 33 anos de vida, ele nunca se desconectou do Pai. Mas Jesus tem 33 anos como homem, mas pela eternidade, ele estava no início de todas as coisas, e em toda a eternidade, ele nunca se desconectou do Pai. Jesus diz então: Pai, eu nunca lhe pedi categoricamente, eu nunca lhe pedi de uma forma intensa, coisa nenhuma, mas dessa vez eu quero te pedir, por favor, meu Pai, por favor, se for possível, passa de mim este cálice. Eu não quero beber desse cálice da separação do Senhor. E o Senhor diz: não é possível. Você precisa beber este cálice. Sabe por quê? Sabe por quê que você precisa beber desse cálice? Para você sentir a dor de um homem que já esteve conectado comigo e pela força do pecado foi desligado da minha presença. Sabe por quê? Você precisa passar por isso. Você vai se tornar agora aquele que abre um novo e vivo caminho, vai se assentar à minha direita, como aquele que é advogado por eles. Você precisa entender a dor de alguém que já viveu em pacto, em aliança comigo, e pelo pecado foi desconectado da minha presença. Quando Adão, irmão, saiu daquele lugar e Deus começou a procurá-lo, Deus entendeu e falou: eu não posso sentir, porque eu não sou homem, mas eu entendo o que esse homem está sentindo, e eu resolvo perdoá-lo. Eu posso de alguma forma entender o que este homem está sentindo. Um homem que estava em conexão comigo se desligou da minha presença. Então agora ele põe lá o seu próprio filho, o Emanuel, Deus conosco, para dizer: você precisa sentir o que é isso. A dor de um homem que já teve em conexão, que já teve em aliança, em unidade comigo. Isso fala de mim e de você. Diz para o seu irmão: fala de nós. A dor de um homem, irmãos, que se perdeu no caminho. A dor de um homem, irmãos, que se perdeu na caminhada. A dor de um homem que está parado, paralisado na sua casa, que perdeu a esperança, que perdeu a vida, que perdeu tudo. O pai falou para o filho: você precisa sentir essa dor. A dor que o pecado causa no homem. Eu sou Deus, nunca poderei sentir, mas através de você,
eu vou entender melhor sobre isso. Você vai beber este cálice. Então todo o pecado da humanidade recaiu sobre ele e o desligou da presença do Pai. E na cruz, sozinho, ele conseguiu olhar por entre as nuvens e o céu da glória de Deus e viu o Pai de costas para ele. E ele diz, não Pai, agora ele diz, Deus meu, por que me desamparaste? Deus meu, por que me desamparaste? Esse é o sentimento que talvez a pessoa que você conversou a semana passada, esse é o sentimento que talvez o seu filho, a sua esposa, o seu marido, que você conversou a semana passada, ontem está sentindo. Deus me desamparou. Existe uma dor no coração do homem, que Jesus entende muito bem, porque passou por ela. Mas eu quero dizer para você, Ele está aqui, para lhe abrir um novo e vivo caminho. Este amor veio a mim com os seus olhos em chama. Eu perguntei sobre o seu. Fica de pé comigo nessa noite.